Qual é a influência do comportamento alimentar no reganho de peso após o uso de análogos de GLP-1, as famosas canetinhas emagrecedoras? Bem, no vídeo de hoje eu vou trazer cientificamente, com vários artigos, te provando a influência de um mau comportamento alimentar no reganho de peso após o término do uso das canetas emagrecedoras. Bem, antes de mais nada, prazer, eu sou o nutricionista João Lessa. Antes do vídeo, já deixe seu like, já curta, compartilhe, comente, e eu quero saber no final do vídeo a sua opinião sobre o assunto e se você vai concordar com a ciência ou não. Bem, sem enrolações, vamos mostrar tudo, artigo por artigo, cientificamente, e eu vou te provar isso daí. Vamos direto ao assunto, ao vídeo. Antes de mais nada, eu peguei até os slides que eu usei na minha defesa de tese da pós-graduação, tá? E literalmente vou trazer tudo aqui cientificamente. Então, primeiro ponto, vamos introduzir um pouco sobre o assunto. Primeiro vamos falar sobre obesidade, né? O que seria a obesidade? Pela definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal e configura-se como uma das doenças crônicas mais prevalentes do mundo e da atualidade. E já representa um grave problema de saúde pública mundial, tá? Em 2024, a OMS, junto com a The Lancet, que foi uma revista, fizeram um documento que reportou que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vive com obesidade, tá? Então, o que é fundamental a gente investigar, além dos efeitos imediatos das intervenções farmacológicas, mas também os fatores que influenciam a manutenção e a perda desse peso, né? Então, entre esses fatores, temos dois pontos super importantes, que seria o comportamento alimentar, que ele nada mais é do que o conjunto de ações relacionadas à escolha do consumo dos alimentos. Então, é literalmente o que você escolhe para ingerir como alimento. E o hábito alimentar, que ele se refere à repetição desse comportamento alimentar ao longo do tempo, ao longo da sua rotina, do seu cotidiano como forma geral, tá? Então, o que é importante é a gente compreender esses dois comportamentos, o comportamento alimentar e o hábito alimentar, e analisar eles tanto no ganho de peso e na manutenção do peso e na perca de peso, tá? Então, agora falando um pouco dos análogos de GLP-1. Primeira coisa, o que é os análogos de GLP-1? É um medicamento, o agonista peptídeo semelhante ao glucagon, que a sigla é o GLP-1. Aqui no vídeo eu vou falar por GLP-1 para ficar mais fácil, mas saiba então que é um agonista do peptídeo semelhante ao glucagon, tá? Então, em 2025, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já estipulou o uso desses medicamentos GLP-1 como abordagem terapêutica para indivíduos com sobrepeso ou obesidade, como aliados na perda de peso e no controle metabólico, tá? Então, o GLP-1 nada mais é do que hormônios liberados predominante pelo nosso intestino delgado em resposta à ingestão de alimentos. E eles estimulam a produção de insulina no pâncreas de forma dependente da glicose, que seria o que? O açúcar, né, que a gente ingere, contribuindo para a redução da glicemia em jejum e pós-prandial, que seria após as refeições que você faz, por exemplo, um almoço ou jantar. Tá? Então, esses análogos de LP1 são tradicionalmente usados para tratar diabetes tipo 2 e eles foram criados para isso, para tratar a doença diabetes mellitus tipo 2. Porém, seu uso tem se ampliado devido aos efeitos observados na perda de peso, além de melhorar o controle glicêmico e promover uma alta saciedade para os indivíduos. Tá, então aqui eu trouxe realmente só estudos científicos para a gente debater e olhar junto. Então, primeiro falando de obesidade, eu trouxe dois artigos aqui. O primeiro é do Nicolau et al. De 2022, que foi um estudo realizado com 69 pessoas obesas, que foi identificado que mais da metade desses participantes apresentaram um comer emocional e uma alimentação externa. E os resultados indicam que a alimentação ultrapassou a necessidade fisiológica de cada indivíduo, funcionando como uma estratégia de regulação emocional e influenciada por estímulos ambientais, que seria o ambiente obesogênico. E o comportamento alimentar mostrou-se determinante na relação com os alimentos, impactando peso corporal, desenvolvimento de doenças crônicas e a resposta a intervenções terapêuticas. Então, o que a gente consegue concluir? Que aqui uma alimentação emocional, uma alimentação em um ambiente obesogênico, em um ambiente externo, às vezes fora da sua casa, pode influenciar sim o seu comportamento alimentar e tender a você ingerir alimentos com alto teor de açúcar e gordura.
Então, um outro estudo aqui do Summit et al. 2011, que foi publicado no New England Journal of Medicine, com 50 adultos com sobrepeso ou obesidade, que mostrou que após uma perda média de 13,5 quilos, ocorreram adaptações hormonais persistentes que favoreceram o reganho de peso após esse tratamento de perda de peso. Por quê? Observou uma redução nos hormônios supressores de apetite, como a leptina, o peptídeo YY e a colecistocinina, que são todos hormônios que ajudam a aumentar a nossa saciedade, tá? E, em contrapartida, teve o aumento do hormônio da grelina, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio da fome, né? É o que dá a gente a vontade de comer, que dá aquela sensação de fome mesmo. E isso foi o que? Observado após um ano após dessa perda de peso dos indivíduos, e esses níveis não retornaram ao nível basal, que foi antes de começar o tratamento. Então, isso indica que a obesidade é sim uma doença crônica e multifatorial, tá? Então, você saiu do estado de obesidade agora, mas você tem a doença obesidade, então você tem que fazer um acompanhamento dela contínuo, para sempre estar atento a ela, tá? Então, a gente não pode deixar de perceber que a obesidade sim é uma doença crônica, tá? Então, agora falando aqui de artigos do uso dos análogos de GLP-1, as famosas canetas emagrecedoras, eu trouxe aqui 3 artigos para a gente debater e concluir juntos. Então, por exemplo, o primeiro artigo aqui do Blundell et al. De 2021, que ele observou que após 12 semanas do uso semanal da semaglutida, houve uma redução significativa da preferência de alimentos ricos em gordura e açúcar, além da diminuição energética total de cada indivíduo. Então, de forma muito semelhante, no artigo do Nicolau et al. 2022, ele identificou que após 3 meses de uso da medicação em 69 pessoas com obesidade, teve uma redução sim de episódios de compulsão alimentar, alimentação emocional e externa, bem como a diminuição do desejo por doces e frituras. Por que isso aconteceu? Porque você usando a semaglutida, que é o análogo de GLP-1, você vai ter uma maior saciedade quando você se alimenta, você vai ter menos fome, então você já tem menos fome naturalmente. E quando você come, você tem uma maior saciedade também. Logo, você vai diminuir sua ingestão calórica total enquanto você faz uso da medicação. Consequentemente, você vai emagrecer, porque você está ingerindo menos calorias do que você precisa. Então, você vai emagrecer. E logo, se você fica muito mais tempo saciado, você acaba diminuindo a vontade de doces e frituras, o seu mental acaba desligando um pouco esse desejo de comer, tá? Então o seu mental acaba focando em outras coisas. E agora falando um pouco da eficácia e os eventos adversos, a eficácia da farmacoterapia na perda de peso é extremamente dependente da adesão ao tratamento, tá? Então não tem como se você desistir do tratamento, com certeza você também vai parar de emagrecer nesse sentido da farmacoterapia. Tá? Então, nesse mesmo contexto, num artigo do Gibson et al. De 2022, ele destaca alguns eventos adversos, como os principais gastrointestinais, como as náuseas, vômitos e flatulência. Sejam eles, na média, nas primeiras 12 semanas. Porém, eles costumam sim ser bem tolerados e não impedem a continuidade do tratamento. Não teve nenhum relato de caso grave que o indivíduo teve que parar com o tratamento por efeito adverso. Tá? Então, um outro artigo aqui mostrando o efeito da interrupção do tratamento e reganho do peso, né? Assimilando as duas coisas. Esse estudo é do Indigan et al. De 2022, foi um ensaio clínico randomizado com acompanhamento de 120 semanas e foi observado que a perda de peso significativamente durante o uso semanal da semaglutida nas primeiras 68 semanas. Logo, na semana 69, ocorreu o fim do tratamento. Então, da semana 69 até a 120, não foi mais usado a medicação. Porém, eles observaram um reganho de peso nos pacientes de aproximadamente 2/3 do que eles tinham perdido durante o tratamento. Tá? E o legal desse estudo é que ele mostra que teve uma orientação de intervenção no estilo de vida, tanto no comportamento alimentar, a mudança de hábitos mais saudáveis e a própria recomendação de fazer atividade física. Porém, foi só uma orientação. Então, quem não seguiu teve essa média de reganho de peso de 2/3 do que tinha perdido após a interrupção do tratamento. Então, isso claramente mostra pra gente que se você não adapta um estilo de vida mais saudável, um contexto mais saudável, um hábito alimentar mais saudável, quando você para o tratamento, vai voltar a sua saciedade, vai voltar
sua fome, vai ter menos saciedade durante o período e você vai voltar a comer a quantidade que você estava comendo antes e vai perder a sua perca que você tinha de peso antes e vai ganhar tudo de volta. Então aqui os achados, os estudos que a gente viu, indica que a perda de peso obtida com o uso da semaglutida está sim relacionada à redução do apetite e da vontade de consumir alimentos ricos em açúcar e gordura. Contudo, a ausência da reeducação alimentar do comportamento contribuiu para o elevado reganho de peso após a suspensão do medicamento, reforçando que o uso isolado da farmacoterapia não é suficiente para a manutenção dos resultados a longo prazo, tá? Então vamos concluir tudo que a gente falou aqui para você entender e ficar bem explicado. Vamos começar lá com a obesidade. A obesidade configura-se como um importante problema de saúde pública, que nem eu falei lá no começo, e é algo mundial, tá? E ela é resultante de várias interações de vários fatores, como fisiológicos, comportamentais, sociais e ambientais. E ela não pode ser compreendida apenas por, você está comendo mais que o seu corpo precisa, então você está em um excesso energético. Ela não é só isso, ela é N fatores, tá? E os estudos analisados demonstraram que a suspensão dos análogos de GLP-1 frequentemente leva ao reganho de peso associado ao retorno do apetite, à redução da saciedade e à retomada de padrões alimentares anteriores, conforme a gente tinha falado, né? Então, o que esses achados evidenciam? Que o uso isolado da farmacoterapia não é suficiente para a manutenção dos resultados a longo prazo, sendo indispensável uma abordagem integrada, multidisciplinar, onde o nutricionista vai fazer ali a reeducação alimentar, um acompanhamento contínuo, um suporte psicológico e estímulo à prática de atividade física também não pode faltar, né? Então, o que a gente conclui? Que os análogos de LP1 representam sim um avanço relevante ao tratamento da obesidade, tá? É um facilitador sim na mudança de comportamento, mas seu sucesso só é sustentado e depende de um manejo multidisciplinar e contínuo, tá? Essa é a palavra, constância. Além da necessidade de mais estudos longitudinais que avaliem a durabilidade dos efeitos e estratégias na manutenção da perca de peso. Por quê? A gente não tem estudo ainda mostrando o uso, por exemplo, dos análogos de LP1 por 10 anos. O que acontece durante 10 anos, sabe? Quais são os efeitos hormonais? Será que tem redução de hormônio, aumento de hormônio? O que acontece? Os estudos que a gente tem, querendo ou não, são curtos e a médio prazo, né? Então a gente sim precisa acompanhar estudos com maior durabilidade para a gente também ter mais conclusões. Então, basicamente, eu trouxe aqui com ciência, literalmente eu trouxe ciência, não estou trazendo minha opinião. E eu quero que agora você fale para mim aqui sua opinião no comentário dos vídeos. Eu quero saber se você ficou com alguma dúvida, o que você achou, você concorda com isso, que realmente o comportamento e o hábito alimentar vai sim influenciar no reganho de peso após o término das canetinhas? Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, estou ansioso para saber seus comentários aqui. E um abraço, até o próximo vídeo.